Olá, que prazer encontrar você por aqui. Já te digo que o primeiro passo, então, para sua transformação em ter aí o seu parceiro, a sua parceira, realmente nessa dinâmica de empreender juntos para se tornarem casais empreendedores extraordinários, já foi dada a largada. Estar com você aqui significa realmente que você está aberto, você está em busca de entender um pouco mais sobre esse processo para poder se fortalecer nessa dinâmica rumo ao seu empreendedorismo, né? De você encontrar aquele momento, aquele negócio, aquela ferramenta que vai fazer então a grande transformação na vida de vocês. Fico muito feliz em poder contribuir com essa nova etapa, com essa sua jornada. Eu que também ali há anos atrás iniciei esse processo empreendedor junto com o Lucas quando a gente tinha apenas 6 meses de namoro. Pensa só, a gente não conhece nem a pessoa em 6 meses ainda, e a gente já se propôs, então, além de um início de um relacionamento, iniciar empreendendo. E aqui, então, eu quero compartilhar contigo como um presente realmente, é uma joia isso que eu vou te entregar, é um carinho, são anos e anos nessa dinâmica, dessa vivência, e todo o meu propósito é para poder te entregar realmente o que tem de mais valor nesse meu aprendizado ao longo desses anos, para que possa te auxiliar no seu caminhar, possa diminuir o tempo, diminuir o seu erro, diminuir as suas frustrações e as suas expectativas também, para que você tenha aí uma saúde melhor nesse processo empreendedor, para que você tenha um fortalecimento e possa então focar, né? Realmente naquilo que vai trazer mais prosperidade, naquilo que vai trazer mais força, dinamismo e realmente satisfação nessa opção de vocês em fazer essa transição e vindo então para o empreendedorismo. Eu gosto de dizer sempre que empreendedorismo, antes de tudo, é a maior ação social que a gente pode fazer por um país. Através do empreender, eu hoje contribuo realmente e impacto diversas famílias, na vida diretamente de diversas famílias, seja dos meus colaboradores diretos, através do escritório, das lojas próprias, ou ainda dos meus franqueados, né? Como todos vocês sabem, eu e o Lucas, meu sócio, meu esposo, nós somos aí fundadores da Splash Bebidas Urbanas. Aqui. Vamos fazer nossa propaganda também. Nós somos fundadores da Splash Bebidas Urbanas, uma rede de franquias, então, voltada aí para o segmento de alimentação. É uma rede onde a gente teve como objetivo, desde o dia 1 de sua montagem, a qualidade de tempo, porque nós queríamos empreender para ter mais dinamismo, mais liberdade, ser dono da nossa agenda na descoberta, então, da chegada da Helena, né, a nossa primeira filha. Hoje, ao longo desses 6 anos, esse caminhar deu muito certo, porque a gente chegou no terceiro filho. Além da Helena, nós temos a Sofia e temos também o Henrico, que acabou de chegar, tem menos de um mês. E então, isso tudo é prova de que, sim, é difícil, é desafiador, precisa ter muito jogo de cintura, mas é muito possível. É possível você transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida de tantos outros que serão impactados pelo trabalho de vocês também através do empreendedorismo, tá? Então, eu estou aqui para poder auxiliar vocês, casais, a se tornarem, né, a transformarem esse incômodo de vocês, né, na busca de uma vida com mais qualidade de tempo, com mais qualidade financeira, em empreendedores extraordinários. Mas como isso? Por que empreendedores extraordinários? Onde eu consigo contribuir isso para você? Essa aula presente aqui é onde eu vou trazer alguns segredos imprescindíveis para que vocês realmente consigam se tornar grandes empreendedores e fazer uma vida extraordinária aí através desse impacto que vocês podem criar na comunidade de vocês. E aí, gente, através da observação de anos, né, com outros franqueados também que têm o mesmo perfil de empreender em casais, eu começo a trazer ferramentas que são características muito clássicas daqueles que dão certo para aqueles que não dão.
Porque como tudo na vida, né? Como qualquer profissão, como qualquer outra situação, existe sempre aqueles que alcançam seus objetivos e aqueles que de repente se identificam no meio do caminho ali, como não sendo, não tendo também as habilidades necessárias para aquilo, né? Então, onde é que está a grande diferença, e principalmente quando a gente fala em casal? Casais que performam bem, que alcançam seus resultados, que têm essa dinâmica realmente de se vangloriar por serem empreendedores juntos, têm a resiliência necessária, são casais munidos de autoconfiança, casais em qual eles se fortalecem um no outro. A autoconfiança, eu já explico para vocês o que é isso, né? Que dinâmica é essa, principalmente quando a gente está falando de casal, mas são casais que, antes de tudo, eles têm atitude. Por quê? Porque a atitude vai fazer toda a diferença ao longo da vida de vocês, e quando se fala de empreendedorismo, talvez seja a palavra que realmente descreva aí o sinônimo de sucesso, sabe? Porque, gente, a atitude transforma, a atitude faz toda a mudança, toda a movimentação necessária. E quando a gente está falando de casal, é muito comum, e aí, voltando um pouquinho, eu gosto de trazer para vocês, mas eu só vou conseguir empreender se for casal? Não. Empreender, ter um sucesso na nossa carreira profissional, qualquer que seja as nossas opções, sozinho é muito possível, sim, óbvio, né? A gente consegue traçar a nossa trilha ali com as nossas próprias pernas. Porém, se nesse momento a gente tem um parceiro ou uma parceira, é imprescindível que essa pessoa te apoie, te dê uma base ali, seja a sua sustentação, porque haverão dias mais felizes e haverão dias mais complicados também. É o sol e a chuva, isso sempre vai acontecer em qualquer dinâmica da nossa vida. Mas quando a gente empreende, como isso envolve o lado financeiro, e trazer isso para dentro da nossa casa, né, dentro da nossa composição familiar, é muito importante que tenha essa maturidade, que seja fortaleza, porque nos dias que serão mais complicados, é muito importante que o outro te eleve. E aí eu trago diversos exemplos, né, nas minhas conversas, que vocês podem sempre me acompanhar aqui, sempre nas minhas redes, sempre terça e quinta às 15 horas, sempre tem essa conversação com vocês, do dia a dia realmente, né, de como que funciona na prática, porque eu gosto sempre de falar que quando a gente vai para a prática, a teoria é completamente diferente. Quando a gente vive aquilo ali, nossa dinâmica, ela sempre precisa ser reinventada, ser ressignificada, e principalmente quando a gente tem uma outra pessoa nesse caminhar junto conosco, né? A gente precisa respeitar e dinamizar e tracionar, ou às vezes frear também, para que a gente, juntos, a gente consiga chegar nos nossos objetivos. Então, um dos exemplos clássicos que eu trago para vocês nessa dinâmica, e aí como um presente realmente para vocês. Eu e o Lucas, quando a gente iniciou, então, lá 6 meses de namoro, jovens, tinham acabado de sair da universidade, estava ali nos seus momentos realmente de transição para a vida profissional, né? Porque quando você está na faculdade ainda, quando você atua, num estágio, você ainda não tem muito repertório, enfim. E logo que a gente se conheceu, então, a gente optou por fazer do empreendedorismo a nossa frente. E aí, com todos os erros possíveis de um empreendedor otimista, mas que sem bagagem, sem repertório, como eu disse, a gente passou aí quase 2 anos à frente de uma empresa que era uma empresa de comunicação, que tinha objetivos de trabalhar com projetos de eventos, projetos culturais. Quer dizer, a gente não tinha bagagem nenhuma para isso. Eu digo que naquele momento a gente foi empreender e era como se a gente fosse soltar de paraquedas, mas a gente não conferiu o equipamento de segurança. E aí o tempo dessa descida, literalmente, foi catastrófica, porque a gente não conseguiu sustentar aquela situação ali, né? Mas ao longo desse 1 ano e meio, 2 anos ali que esse negócio ficou de pé, a gente teve que ter muito jogo de cintura, muito dinamismo,
porque as contas, elas chegavam, independente se a gente tinha receita ou não. E esse, inclusive, foi um erro clássico nosso, a gente não sabia nem o que era capital de giro. Pensa só, tinha acabado de sair da faculdade, nós morávamos, o Lucas morava sozinho, mas eu morava com os meus pais, então a gente tinha aquele ambiente de uma certa estabilidade ali, né? Tinha um ambiente que era favorável a gente, confortável, mas mesmo assim a gente resolveu se arriscar num mundo novo, né? E o novo nos traz muito medo, muita insegurança, muito frio na barriga, e é aí que muita gente acaba travando. Mas a gente quis ali, porque a gente tinha esse otimismo, a gente, não, nós vamos seguir, vai dar tudo certo. Só que naquele momento, com essa inexperiência, a gente começa a entender que nós queríamos mais era ser empresários do que empreendedores. E tem uma diferença aí, né? A gente contextualizando aqui, agora há poucos dias a gente teve uma perda lastimável que foi o Abílio Diniz, né, um dos grandes empreendedores aí do país, um empresário fora da curva, realmente com uma representatividade gigantesca que faz parte da minha história e do Lucas, diretamente, por isso que eu exemplifico ele aqui, mas o Abílio, sim, era um empresário. Depois, ao longo de anos, como à frente dos seus negócios, né? Logo lá no início, ele foi um empreendedor de pensar fora da curva, dentro daquele negócio que era ainda muito embrionário, do segmento ali de supermercados e tudo, trouxe várias inovações, ele teve uma contribuição gigantesca para o varejo nacional, mas ele passou há muitos anos essa fase empreendedor, né? E tornou-se, então, um grande empresário de relevância, com uma contribuição gigantesca. Mas onde eu quero chegar? Quero que você entenda que muitas vezes, quando você está nessa sua fase aí de buscar o empreendedorismo, na sua cabeça, dentro do otimismo ali, você se vê como um grande empresário, porque era isso que acontecia com a gente. Na primeira empresa nossa, a gente pensava isso, nossa, vamos ser um grande empresário. E aí, pela inexperiência, a gente acabou cometendo erros que foram o que nos conduziu ali até para o próprio fracasso daquele momento. Então, assim, a gente fez um compromisso com um aluguel que não era necessário para o tipo de negócio que nós tínhamos, né? Na época, o online não era tão ativo assim, mas mesmo assim, o que a gente comercializava, que era através dos projetos, precisava fazer captações e tudo mais, demorava um tempo para isso processar. Então, ao fazer um comprometimento de uma despesa fixa, como um aluguel, por exemplo, isso fez com que a gente necessitasse ter uma receita ali para poder fazer com que aquilo tracionasse, né? Que aquilo não virasse realmente uma dívida. E como ela não vinha, a gente precisou pensar fora da caixa em outras ferramentas para poder realmente trazer um dinheiro para dentro de casa ali, para dentro da empresa, para poder arcar com isso. Mas isso foi muito sofrido, então assim, ter essa consciência sobre a importância de fazer um plano de negócios, entender que o mercado tudo pode dar certo, porém, o que é mais satisfatório para vocês? Eu ainda, em conversas com alguns aspirantes, empreendedores, enfim, ou que estão nessa dinâmica de busca do que investir, né? É muito comum a gente ver as pessoas comentando: eu quero ir para o segmento de alimentação porque é um dos mais lucrativos, eu quero ir para o segmento de moda porque tem uma alta rentabilidade, enfim. O dinheiro, gente, ele, óbvio que é o nosso objetivo maior, mas quando se fala de negócio, ele é o resultado final. E nesse processo, que é onde a gente tem controle, a gente precisa entender, antes de tudo, o que é que nos traz prazer, o que é que nos traz satisfação, o que é que nos motiva, porque num dia difícil, só vai fazer você levantar da sua cama para ir trabalhar num negócio que é seu, que depende da sua responsabilidade, se uma palavra chamada paixão e outra chamada amor falar mais alto. Senão vocês desistem, senão vocês jogam tudo para o alto. E aí não interessa o segmento, não interessa o negócio, não interessa o formato que você foi, simplesmente porque o senso comum, né, a mídia diz que são os segmentos de alta rentabilidade, enfim, precisa valer na veia, no seu sangue, aquilo que você se sente muito feliz em fazer, mesmo diante de todas as adversidades. Então, essa é uma joia que eu guardo e compartilho com vocês, porque, antes de tudo, empreender não é para todo mundo.
é desafiador, mas ele te dá impactos. Eu sou uma pessoa muito mais feliz por ter optado por isso e por ter sido agraciada em fazer essa minha jornada de transformação junto do meu marido, e hoje a gente vê como os nossos objetivos eles vêm sendo alcançados, como isso se performa dentro da nossa casa. Nós temos 3 filhos, a gente vive a dinâmica com essas crianças, a gente participa ativamente do dia a dia da escola delas. Quando eu trabalhava como CLT, eu me recordo de ver minhas amigas chorando, às vezes, porque a gente trabalhava dia de sábado também, porque tinha apresentações, ou seja, durante a semana, ou ainda em finais de semana, das crianças, e elas não podiam ir porque era o horário de trabalho delas. Isso não acontece na minha vida. Eu consigo ter a opção de levar, de buscar as minhas filhas na escola, eu consigo ir nas apresentações escolares delas, eu me faço presente em todos os momentos especiais na vida delas, e isso só é possível porque eu tive a opção de empreender. E não sou só eu que falo isso. Compartilho com vocês diversos relatos de franqueados meus também, sobre a mesma ótica, que também optaram pelo empreendedorismo por ter uma qualidade de tempo melhor com suas famílias, né? De buscar ali realmente, através daquilo que eles podem doar para os seus clientes dentro das suas operações, fazer, então, as suas jornadas ali empreendedoras, buscar a sua vida financeira dentro, né, dos seus negócios ali. E aí são relatos muito comoventes, porque a gente começa a observar que aquilo que nos dava medo, que era do erro, do fracasso, do julgamento do nosso núcleo mais próximo, depois de um tempo, a nossa grande satisfação, porque a gente começa a perceber, principalmente pelo nosso parceiro, pela nossa parceira, uma admiração em ver a força que a gente cria no dia a dia, principalmente quando tem alguma adversidade, como que a gente dribla disso, como a gente consegue fazer as transformações dentro da nossa equipe, lidando com a nossa equipe, lidando com o nosso cliente, o nosso processo criativo, né? Eu falo sempre que a criatividade é uma atividade que vem do criador, gente. Então, quando a gente deixa isso aberto, esse fluxo aberto, para que a gente consiga ativar, de fato, isso dentro do nosso negócio, vive isso com amor, com fervor, com brilho nos olhos, nada segura. E aí a gente consegue, então, diante da atitude, da autoconfiança, que a autoconfiança está relacionada também com quem está ali do nosso lado. E quando eu falo que eu ajudo casais incomodados a se tornarem empreendedores extraordinários, diretamente eu estou dizendo que a autoconfiança precisa existir e a autoajuda. Mas para que essas duas palavras se tracionem dentro da nossa vida, a gente precisa ter a figura dessa pessoa, do nosso parceiro ou nossa parceira, muito presente ali, porque é como se fosse para a gente andar de bicicleta. É a pessoa que segura o nosso banquinho ali, para até que a gente consiga ter a confiança necessária de seguir sozinho. Então, esse papel dessa persona ali é fundamental. E muita gente, às vezes, desiste quando entende que aquilo que poderia ser sua fortaleza, na verdade, está te descredibilizando, está te julgando, está te jogando para baixo. E é muito difícil a gente conseguir romper esse círculo, né? Se a gente realmente não tiver, talvez, a pessoa que a gente mais confia ali do nosso lado, nos motivando e nos levando para cima, né? Para frente. E aí passa-se um tempo depois, quando vocês fazem essa transição, têm a coragem necessária para empreender naquilo que vocês acreditam. Quando eu volto e converso, por exemplo, com os casais empreendedores que fazem parte da Splash, é muito lindo, é muito satisfatório ver a surpresa que é para o homem ou ainda para a mulher, ver como que eles se reconhecem agora, né?
ver como que eles se identificam de uma maneira diferente, que eles entendem que aquela esposa tornou-se outra depois desse tempo, depois dessa iniciação, depois dessa dinâmica, e vice-versa, né? Então, para a mulher, principalmente, que carrega um peso muito maior, né, principalmente quando opta aí por ter filhos, fica sempre essa insegurança de voltar ao trabalho, o que, que eles vão pensar, será que vão me demitir? Não vão? Como vai ser com a dinâmica do meu filho pequeno? O empreendedorismo, antes de tudo, é uma ferramenta de grande transformação na vida dessa mulher, eu falo dessa porque é o que acontece comigo todos os dias. Como eu disse, né, eu já passei por 3 gestações, mas eu me reconheço todos os dias como uma fortaleza, como uma leoa, de fato, que luta ali pela minha empresa, que luta também pelos meus filhos, que faço desta dinâmica que colabore para que a minha casa fique mais feliz, que colabore para que todo esse meu entorno me traga realmente, antes de tudo, ao me olhar no espelho, me traga um reconhecimento de uma pessoa capacitada, de uma pessoa que gera impacto, de uma pessoa que traz valor na vida de outras pessoas. O que, muito provavelmente, só eu sendo uma funcionária, CLT ali, talvez essa dinâmica seria mais reduzida, e era reduzida, né, no tempo em que eu estava nesse universo corporativo. Tudo tem seu momento, tudo tem seu papel, sou muito feliz por onde eu passei, por onde eu vivi, porém, naquele formato que eu vivia antes, não cabia a vida que eu tenho hoje. E aí eu compartilho outro momento com vocês. É muito importante vocês terem isso com vocês. Eu tinha bem menos responsabilidades enquanto eu era uma funcionária, bem menos, sem dúvida. Tinha mais tranquilidade no sentido de ser estável, né? Porque a estabilidade é uma ótica também que a gente acha que ela é contínua, mas muita gente acaba sendo pega de surpresa, e a pandemia passou por aí e deixou isso muito claro, algo que ninguém esperava, e aí todo mundo que achava que tinha uma vida estável, estava tudo certo, que nada sairia fora do controle, naquele momento foi como dado uma rasteira, né, uma puxada de tapete, e se viu, então, fadado a fazer a sua mudança, a sua transformação por uma obrigação. E fora a pandemia, quantas vezes a gente observa assim ao nosso entorno que a pessoa já identificou esse incômodo, a pessoa já identificou que algo precisa mudar na própria vida, mas não tem a coragem de fazer essa transformação, e aí ela é pega de surpresa, seja infelizmente por um acidente, ou processo de saúde, ou ainda uma separação, e aí ela se vê obrigada, né, a aprender algo novo, a se ressignificar para poder seguir. Então, eu sempre acho que quando a gente já identifica esse processo que nos incomoda, a gente precisa já vir regando aquele terreno ali, regando aquele incômodo, dando voz, dando ouvido, fazendo as observações, fazendo os estudos necessários, se preparando para essa transição e não deixar que a vida se encarregue de tomar essa decisão por nós. Então, essa é a dica que eu deixo para vocês. Esse é um presente que eu compartilho com vocês, porque é o que eu vivo. Além disso, vocês têm a oportunidade de ler o meu livro do Lucas, uma história real, feita por um casal real, de uma classe média baixa, que saiu lá do Espírito Santo e que não tinha perspectiva nenhuma, a única coisa que nós tínhamos era a vontade de fazer, atitude e muitos sonhos. E fizemos, então, a nossa grande transformação, vindo desacreditados, porque a gente tinha acabado de quebrar uma empresa, né, novos, sem ninguém numa cidade como São Paulo, não conhecíamos absolutamente ninguém, e a gente foi aí para cima, dando o nosso melhor sempre, sem hora para entrar, sem hora para sair, sempre acreditando que através da nossa força, do nosso trabalho, do nosso foco e dedicação, e aberto sempre a aprender, a gente seria capaz de transformar a nossa vida. Hoje, além da nossa vida, a gente transforma diversas outras famílias que, direta ou indiretamente, são impactadas por nós. Então, é sim possível, através do empreendedorismo, você ter aquilo que você deseja, construir os seus sonhos, construir a sua base, mas para tal, você precisa estar aberto. E aí,
essa ferramenta, esse caminhar, eu estou aqui para auxiliar você, o seu parceiro ou a sua parceira, a realmente se tornarem empreendedores extraordinários juntos. Para tal, então, eu deixo esse presente para vocês, e se vocês quiserem, então, continuar acompanhando tudo que eu tenho para compartilhar com vocês, todo o nosso material, deixo a dica do nosso livro, Livro para Cima, só jogar aí em todas as redes que vocês vão encontrar. É um relato realmente muito fiel de tudo que nós vivemos, com dinâmica de casal, como que a gente foi se ajustando ao longo desses anos para que a gente pudesse realmente construir tanto valor assim através da nossa empresa também. Tá bom? Deixo isso para vocês, espero vocês nas minhas redes aí, toda terça e quinta às 15 horas. Deixo esse presente com muito carinho e espero que encontrá-los em outra oportunidade para que a gente continue essa conversação sempre aberta, com o objetivo de auxiliá-los, então, a se tornarem casais empreendedores extraordinários. Um grande beijo e até o próximo encontro.